Ó, a gente continua repercutindo a segurança do transporte coletivo em Londrina. Como é que o passageiro tá andando hoje? Ele tá seguro? O Pedro Marconi tá junto comigo, tá com mais novidades. O Pedro cobriu esse caso que a gente tá vendo aí. Que esse caso, Pedro, vai parar na Câmara de Vereadores de Londrina. Porque é um caso emblemático. Depois que nós mostramos esse caso aí da Tatiane, que ficou com 2 vértebras fraturadas depois dessa imagem, nós temos várias outras denúncias chegando ao nosso Cidade Alerta que nós estamos encaminhando também à Câmara de Vereadores. Pedro, quais as novidades? Conta pra gente. As novidades que vão deixar muita gente aí de cabelo em pé. Segundo a vereadora Mara, ela que é a presidente da Comissão de Transportes da Câmara de Londrina, o último contrato feito com a TCGL e também a Londrisul não prevê nenhum tipo de assistência para os passageiros. Por quê? Porque os passageiros que andam no transporte coletivo de Londrina, segundo a vereadora, não tem nenhum tipo de seguro. Segundo a vereadora também, a CMTU informou que na época ficaria inviável colocar o seguro para os passageiros no contrato. Por isso foi deixado de fora. Só que a vereadora, junto com outros colegas de parlamento, vai levar o caso da Tatiane para ser discutido na Câmara, que volta de recesso nos próximos dias, além de outras reclamações sobre a segurança ou a falta dela no transporte coletivo de Londrina. Então vamos ouvir o que disse a vereadora para a nossa reportagem sobre esse assunto. Não existe mais um contrato como antes sempre houve um seguro aí para o passageiro. Então, conversando isso com a CMTU, que me foi colocado que esse seguro não foi colocado no último contrato que fez em 2019 com as empresas, por causa do custo, que ficava inviável, ficava muito alto o custo desse seguro. Então, vou levar essa discussão para a Câmara, porque infelizmente não é o primeiro caso e também talvez não seja o último, porque isso tem acontecido e acontecem acidentes, né? Lógico que muitas vezes o nosso trânsito acontece com ônibus. 18h59, vereadora Mara Boca Aberta, Pedro, que a gente lembra que foi de uma comissão aqui em Londrina, junto com a Jessicão, e me falha o terceiro nome, eram 3 vereadores que fizeram uma lista, mais de 100 páginas de problemas do transporte coletivo, levaram para os vereadores e falaram, tá aqui, ó, mais de 100 páginas que não estão cumprindo no contrato. Aí tinha um monte de coisa que o Pedro trouxe pra gente aqui. O Wi-Fi no ônibus, que é o de menos, mas que tá no contrato e não tem. Por que não tem? Atraso de linha que foi retirada de circulação depois da pandemia e ninguém fala o porquê. Ônibus que tá mais de 10 anos de uso que continuam rodando. As empresas prometem, a Londrisul comprou os ônibus. A Grande Londrina não comprou e não deu nem satisfação. E aí, aqui a nossa preocupação é o seguinte, Pedro, a segurança desses passageiros. Com certeza, Buganza. Até porque o passageiro que passa por uma situação que a Tatiane passou, de quebrar 2 vértebras, vai recorrer a quem? É a CMTU? É a empresa? É a justiça? Por isso, nós também procuramos um advogado, no caso, o doutor Eduardo Calisto, ele que é especialista no direito do consumidor e deu orientações que servem para a Tatiane, que agora também está com seus advogados pensando o que vai fazer em relação à empresa, mas para os passageiros em geral, que porventura, a gente torce que não, passe por uma situação dessa ou pelo menos parecida, de se ferir dentro do ônibus e não ter a assistência, a princípio, necessária para conseguir superar esse tipo de problema. Vamos ver então o que disse o doutor. Empresa de transporte público, eles vão responder independentemente de culpa pelos danos causados aos seus passageiros, aos seus consumidores desses serviços, a receber uma indenização por dano material, uma indenização por dano moral e até eventualmente por dano estético, justamente porque ela está inserida ali nesse contexto do transporte público. É importante nós lembrarmos também que essa indenização não afasta o direito dela em receber o quê? Aquele seguro DPVAT. Isso mesmo, esse seguro DPVAT, ele pode ser pago pelo simples fato dela também estar no transporte público e possui ali alguns valores que podem ser indenizados, como no caso de despesas médicas, como no caso também de alguma coisa envolvendo uma redução de uma capacidade, seja total ou parcial, e também no caso de
acidente que venha levar à morte desse passageiro. Então nós vamos ter aqui uma responsabilidade que é protegida tanto pelo Código Civil, tanto pela Constituição, tanto também pela própria legislação consumerista. Lembrando que nesse caso a indenização do DPVAT não exclui a indenização de eventual seguro que essa empresa venha a ter e também não impossibilita ela de buscar através das vias judiciais ou das vias competentes o direito ao ressarcimento dessas despesas médicas, desse tratamento que ela venha sofrer ou também eventuais danos morais também sofridos.